Minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos às notícias desse domingo que a gente vem falando já ao longo da semana, de chegadas, saídas, de investimentos que são feitos pelo Fluminense. A gente está caminhando para essa reta final de ano e tem muita coisa para a gente comentar. A situação de John Kennedy está mais do que definida, a gente trouxe até um vídeo aqui no sábado falando sobre a transferência dele para o Pachuca, só que agora os valores foram finalmente revelados e a gente vai trazer para vocês aqui. A gente vai falar sobre Hércules e Facundo Bernal. O Fluminense está investindo muito alto na dupla de volantes para 2025 e vamos falar também sobre a definição sobre a contratação ou não de Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, que pode estar chegando no Fluminense. Isso envolve algumas trocas e também vai ter uma quantia oferecida pelo Fluminense. Oferecida que está lá no contrato. Agora, se o Vitória vai aceitar ou não, é outra história. Mas já está tudo muito bem desenhado, muito bem encaminhado. E a gente vai falar sobre essas três notícias para você que está aí do outro lado. Mas antes da gente passar para todas essas notícias, peço um favor para você, confere aí embaixo, por favor, se você já é inscrito no Quintal Tricolor. Caso ainda não seja inscrito, dá essa força pra gente, dá essa moral de se inscrever no Quintal Tricolor. E lógico, curte o nosso conteúdo também e aproveita para ativar o sino e não perder nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Valeu? Então vamos começar falando sobre Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória, que teve um destaque absurdo, principalmente no segundo turno com o time baiano. Lucas Arcanjo despertou o interesse do Fluminense já há algum tempo e o Fluminense tentou algumas trocas e, lógico, a quantia de 6 milhões que foi oferecida pelo Fluminense é desde a primeira oferta, não é de agora. Desde a primeira oferta, o Fluminense já tinha ofertado esses 6 milhões, o Vitória não aceitou, julgou que precisava de algo mais e o Fluminense deu uma lista extensa com vários nomes. Porém, os primeiros nomes que chegaram à diretoria do clube baiano não empolgaram, como o nome de Terãs, Gabriel Pires. Esses nomes não chamaram atenção e não encheram os olhos da diretoria baiana. E também fica difícil a gente imaginar que esses caras poderiam sair do Fluminense para qualquer outro lugar, com o pessoal tendo muito interesse neles, né? Até porque a temporada de 2024 dos dois foi muito fraca. Mas o Fluminense seguiu com as negociações, parecia que o Vitória não aceitaria mais. Só que nesse momento a gente tem uma mudança gigante no cenário, porque o Vitória aceitou essa transação com dois nomes, tá? E o porquê o Vitória aceitou essa negociação? Porque o goleiro Lucas Arcanjo quer sair de lá e se transferir para o Fluminense. O goleiro já falou que gostou da proposta salarial, gostou do tempo de contrato e ele quer vir para o Fluminense. A gente vai jogar o Super Mundial do próximo ano. Deus me livre e guarde, acontecer alguma coisa com o Fábio, quem vai ser o goleiro titular, muito provavelmente, assim que a contratação for confirmada, será o Lucas Arcanjo vindo do Vitória para cá. E quais jogadores o Fluminense envolveu nessa negociação para que o Vitória aceite a proposta? Vitor Eudes, isso aí, Vitor Eudes, goleiro que está aí já no Fluminense há um tempinho, chegou a fazer algumas partidas em 2024, gosto do goleiro, mas o Fluminense colocou o nome de Vitor Eudes no jogo e colocou o nome do atacante Isaac, isso mesmo, rapaziada, do atacante Isaac. Porém, o Isaac que começou a temporada de 24, aquele Isaac do Campeonato Carioca, ele que a gente está falando, a gente não está falando do Isaac do Sub-17, que arrebentou também em 2024 nas categorias de base. Então a gente está falando de dois jogadores promissores, dois jovens jogadores, tanto o Vitor Eudes quanto o Isaac, estarem indo para o Vitória, porém por empréstimo, tá, rapaziada? O Fluminense não está negociando a ida deles em definitivo, não. O Fluminense está negociando para que eles cheguem lá por empréstimo, com opção de compra fixada no contrato. Então o Fluminense está transferindo os dois para lá por empréstimo de um ano, fixando um valor de compra ao término desse contrato, caso o Vitória queira exercer a compra. Ou não, se o Vitória não quiser, eles voltam ao Fluminense. E vale lembrar também que nessa transferência, o Fluminense traz o Lucas Arcanjo em definitivo, tá? E o salário do Vitor Eudes e do Isaac será pago integralmente pelo Fluminense, caso essa negociação se confirme. Sendo bem sincero, muito sincero mesmo, eu queria muito ver esse Isaac jogando mais no Fluminense para 2025. Só que parece que não, parece que o Vitória vai realmente aceitar essa negociação com esses moldes e aí a gente vai estar transferindo Vitor Eudes e Isaac para estar trazendo o Lucas Arcanjo, opinião minha. Lucas Arcanjo, muito bom goleiro, tem tudo para fazer uma carreira muito extensa no Fluminense por conta da idade também. Só que eu não queria perder o garoto Isaac não. Vitor Eudes, eu acho que está no jogo. Agora o garoto Isaac, eu queria que ele tivesse mais oportunidades e não concordo tanto com essa saída do Isaac para lá não. Mas eu quero saber de você. Gostou, não gostou? Tá legal? Tá justo pro Fluminense? Não tá?
deixando um comentário que é muito importante pra gente. E agora a gente vai falar sobre John Kennedy, tá? John Kennedy, a gente sabe já há um tempão que estava negociando a saída dele para o Pachuca. A gente sabia que seria uma negociação de empréstimo por um ano e passe fixado para essa contratação ao término do contrato de um ano, do contrato de empréstimo, só que ontem foram divulgados os valores e finalmente a gente sabe quanto o Fluminense vai estar recebendo por essa transferência de empréstimo do John Kennedy para o Pachuca. O Fluminense vai estar recebendo, minha rapaziada, nada mais, nada menos que $500 mil por um empréstimo de um ano do John Kennedy, e o Pachuca vai pagar o salário do garoto de forma integral, tá? De forma integral. E fixou também em contrato uma quantia de $6 milhões, caso o Pachuca queira adquirir John Kennedy ao final do contrato. Porém, são $6 milhões por 70% do passe do John Kennedy. Claro, também tem a taxa de vitrine, porque pode acontecer dele chegar lá, arrebentar, e quando ele arrebentar, vir um clube de fora querer levar o moleque, porque vai estar jogando no México, é uma outra visibilidade. A gente sabe que os jogadores que atuam por lá, o pessoal da Europa também gosta, assim como quando eles estão atuando aqui no Brasil. Só que aí o Fluminense botou uma cláusula lá de vitrine, e caso o John Kennedy lá seja transferido antes de acabar o contrato, o Fluminense recebe a quantia que o time de fora quiser pagar, e o Pachuca fica com uma parte por conta dessa taxa de vitrine. Fluminense mantendo 30% do John Kennedy caso o Pachuca exerça a sua opção de compra ao término. É muito bom, porque se o moleque for valorizado, se o moleque se valorizar lá no Pachuca e depois for transferido por $100 milhões, o Fluminense vai ganhar seus 30, o que é muito importante também para a gente estar recebendo um dinheiro no futuro com o John Kennedy, que se pagou principalmente dentro de campo. Fora dele, a gente só vai saber se o Pachuca realmente exercer a opção de compra ou se ele for para outro clube. Mas dentro de campo, se pagou muito, John Kennedy, muito obrigado. Queria ter visto você jogando muito mais em 2024, tendo um protagonismo que parecia que você teria após a temporada de 23. Te agradeço pra caramba, você fez o gol mais importante da história do Fluminense e você vai ficar gravado e marcado eternamente na memória e na pele de muito torcedor do Fluminense, porque tem torcedor do Fluminense que gravou o gol do John Kennedy na pele, na tatuagem. É um absurdo. John Kennedy, muito obrigado, desejo toda a sorte do mundo, tá? E que lá você coloque a cabeça no lugar e realmente pense em jogar futebol. Agora vamos falar sobre a dupla de volantes do Fluminense para 2025. Vocês já pararam para imaginar, ou pelo menos para botar em pauta, essa discussão sobre Facundo Bernal e Hércules no Fluminense? Rapaziada, o Fluminense investiu nesses dois jogadores, somente nesses dois jogadores, tá? Mais de $50 milhões, cara. Vocês têm noção disso? Até a chegada do Hércules, a contratação mais cara do Fluminense, pós-Unimed, era do Facundo Bernal. Só que o Hércules conseguiu superar, são $29 milhões que o Fluminense vai estar pagando pro Fortaleza. É a saída mais cara da história do Fortaleza. Fortaleza nunca vendeu um jogador tão bem quanto está vendendo o Hércules pro Fluminense. Então o Hércules chegou e vai fazer dupla com o Facundo Bernal muito provavelmente para 2025. A gente ainda tem uma indefinição sobre a questão do Martinelli, que gosto demais do moleque, mas já pegou pilha, a torcida já tá pilhadaça. E Martinelli casou, tá? Martinelli casou no último sábado, Martinelli entrou pro time de casados do Fluminense. Então o Fluminense investiu mais de $50 milhões na sua dupla de volantes, e são dois jogadores com idade baixa, rapaziada. São dois jogadores promissores e que podem entregar muito, tanto dentro de campo quanto numa futura transferência, quando o Fluminense desejar vendê-los ou alguém de fora chegar e tiver vontade de contratá-los por conta do seu desempenho dentro de campo. Então isso é uma mudança de pensamento no Fluminense. Gosto demais. Espero que o Fluminense siga fazendo boas contratações, assim como essas duas, tá? De Facundo Bernal e Hércules. Opinião minha. Mesmo o Martinelli ficando, essa dupla tem tudo para ser a dupla titular do Fluminense para 2025. Eu quero saber de você. Será que o Martinelli vai perder espaço para a chegada do Hércules ou não? O Martinelli continua sendo titular para 2025. Comenta aí, que é muito importante pra gente. Obrigado por acompanhar os nossos vídeos aqui no Quintal Tricolor. Não esquece, chegou até aqui, não tá inscrito? Se inscreve, deixa aquele curtir que é importante, ativa o sino para não perder nenhuma notificação. Segue a gente também nas outras redes sociais, que é @Quintal Tricolor, no Instagram e também no TikTok, minha rapaziada. Tamo junto, saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense.